mensagem da hora. O irmão pastor Wilmer Vargas, ele está aqui e ele vai, nesta noite, ser usado por Deus ao nosso favor. Amém? Você crê que ele vai ser usado por Deus a seu favor? A favor de cada um, porque Deus, nós estamos aqui. Jesus morreu, não foi simplesmente para fazer o papel de um heroísmo, mas ele morreu para salvar nossas almas pecadoras. E agora ele trata com cada um de nós, e ele trata através da sua palavra, da sua mensagem, dando inspiração ao pregador. Incline sua fronte e vamos receber o pregador. Nosso Deus, nós pedimos o teu auxílio nesta noite para o ensino da tua palavra. Desejamos isso com todo o nosso coração, porque separados do Senhor nada podemos fazer. Nós cremos na literalidade dessa passagem bíblica. Cremos que ela diz isso e é no sentido literal. Separados do teu Espírito, nós apenas teremos um discurso intelectual que não trará benefício nenhum para o teu povo, não trará edificação nenhuma para a igreja, porque assim diz a Escritura que é o Senhor que edifica sobre a rocha da revelação a sua igreja. Pedimos que seja o Senhor no controle de tudo, que cada pessoa, sem exceção, seja alcançada de alguma forma por esse glorioso Espírito Santo, por essa palavra do Senhor cheia de vida. Nós oramos em nome de Jesus para que a nossa oração seja respondida e todos sejam abençoados. No nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra. Você está pronto para a palavra? Eu quero ler a Escritura em Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. A todos aqueles que nos assistem pela internet, também a nossa saudação, né? Em nome de Jesus. Gálatas 2:20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Veja que é uma co-crucificação. Crucificado juntamente com. E vivo, e agora quero que vocês prestem atenção a essa pequena frase, porque ela é importantíssima. E vivo não mais eu. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Versículo 21 diz: não aniquilo a graça de Deus. Como aniquilamos a graça de Deus? Porque se a justiça provém da lei, e é assim que se aniquila,
segue-se que Cristo morreu de balde, ou seja, em vão. Amém. Podem sentar. Eu quero que você me dê toda a sua atenção, olhe para cá, olhe para mim, olhe para cá e me dê toda a sua atenção. Se você é um cristão ou não é, independe disso, né? Se você congrega noutra igreja ou aqui, não importa. O que importa é que você possa entender nesta noite claramente a mensagem do Evangelho. Claramente se vê neste versículo que existem dois tipos de vida. Existe a vida natural, física, humana, e a vida espiritual. No grego, para esses dois tipos de vida, existem dois tipos de palavras diferentes. Bios, B-I-O-S, bios, faz referência à vida natural, vida biológica, vida natural, física, natural. Vida essa que é sustentada ou depende do alimento, do ar e da água. E para a vida espiritual, porque você não é somente este homem de carne, físico, de fora, mas há um homem interior, diz a Bíblia ali, dentro deste homem. Na verdade, você não é aquilo que você vê no espelho. O que você vê no espelho é apenas a casa onde você, teu verdadeiro eu, habita. E para a vida espiritual, o grego tem outra palavra, que é zoe, e é com essa que nós estamos mais familiarizados. Zoe significa vida eterna ou a própria vida de Deus. Estabelecendo essa base, nós vamos desenvolver o nosso assunto nesta noite. E eu quero que você me dê toda a atenção. Paulo fala da sua própria vida natural. Ele diz minha vida, eu. E também fala de sua vida espiritual, quando ele diz Cristo que está em mim. O Espírito Santo em você é a tua vida espiritual. Desde o começo, a Bíblia fala sobre esses dois tipos de vida. Em tipologia, em simbologia, mesmo lá no Éden, a Bíblia faz menção de duas árvores. Uma é chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. A outra é a árvore da vida. Só que você não deve pensar nessas árvores, que a Bíblia destaca dentre todas as árvores do jardim, como árvores naturais, de folhas, de ramos, de galhos, de tronco, de raiz, porque essas duas árvores que a Bíblia destaca, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, é uma simbologia apenas. Você não deve tomá-lo como algo literal. Representam poderes, vamos dizer assim, representam duas formas de trazer vida ao mundo, certo? A árvore do conhecimento do bem e do mal, quando fala árvore do conhecimento,
faz referência ao sexo, que é um meio usado para trazer vida ao mundo. Só que esse meio está na vontade permissiva de Deus. Nunca foi a vontade perfeita de Deus que os filhos viessem ao mundo pelo sexo. Isso está numa vontade permissiva. Não era esse o plano original. Por isso, e é aí que você vai entender por que Jesus nasceu de uma virgem. Por que que ele não nasceu pela via sexual? Só que na Escritura, essa questão sexual, que aliás foi a queda, Eva não comeu nenhuma maçã, isso é uma besteira que as religiões espalharam pelo mundo, foi uma questão sexual, o que aconteceu ali no Éden. E repito, por isso Jesus não veio pela via sexual, e você já vai entender por que não. Quando a Bíblia fala dessa questão sexual, desse poder para trazer vida ao mundo, ou filhos ao mundo, ela usa uma palavra que é conhecimento, né? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você analisar essa palavra na Bíblia, esse conhecimento, você vai ver que é uma palavra bíblica que faz referência a um relacionamento íntimo de um homem com uma mulher. Por exemplo, em Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz que Adão conheceu a sua mulher e ela engravidou. Esse conheceu, aí está a árvore do conhecimento, né? Essa maneira de trazer vida ao mundo, nessa maneira permissiva. Esse conheceu significa que Adão teve um relacionamento íntimo com a sua esposa e gerou um filho nela. Essa palavra, se você a segue pela Bíblia, ela faz referência a relacionamento íntimo. Outro exemplo está em Gênesis 19, quando os sodomitas disseram para Ló, que hospedava anjos, estava hospedando 2 anjos, disse: queremos conhecer esses homens, deixa que os conheçamos. O que eles estavam querendo dizer é que desejavam ter relacionamentos homossexuais com aqueles homens, que na verdade eram anjos numa forma humana, né? Como homens. Quando você vai para o Novo Testamento, por exemplo, e chega em Maria, quando Gabriel diz para ela que ela terá um filho, olha a pergunta dela: como será, como é que isso vai acontecer, se eu não conheço o varão? Está vendo a árvore do conhecimento aí? Eu não conheço, quer dizer, eu sou virgem, eu nunca tive um relacionamento íntimo com um homem. Como é que vai ser? Como é que uma virgem pode conceber, se eu não conheço o varão? Então Gabriel disse a ela que existia outra forma de trazer filhos ao mundo, que seria a forma original lá no Éden, que infelizmente não aconteceu por causa da queda. Os filhos viriam pelo poder da palavra e não pela via sexual, ou seja, pelos poderes da outra árvore, a árvore da vida. Vamos dizer assim, Eva conhecia a maneira original de trazer filhos ao mundo, não conhecia a forma permissiva, o que lhe foi revelado pela serpente. A serpente, outra coisa que você deve entender, quando fala em serpente ali, não é uma víbora, não tenha na cabeça a ideia de uma víbora que se arrasta, não. A serpente, em seu estado edênico, lá do Éden, era um animal ereto, extremamente parecido com o homem,
extremamente parecido com o homem, de tal forma que se você olhasse para a serpente de frente, de lado ou de costas, parecia um homem. Inclusive, era totalmente animal, não era trina em sua constituição como o homem, lhe faltava a alma, mas ela tinha até espaço para uma alma, Mas ela era um animal, a Bíblia a destaca também como a mais astuta de todas as alimárias do campo. E veja que ela até tem raciocínios, ela conhecia o idioma da raça humana, conversou com Eva. Eva não se assustou por ver aquele animal falando com ela. Não é como um papagaio que repete. Havia raciocínio ali, e raciocínio muito astuto. Então não pense que era como uma víbora. Tornou-se assim depois da maldição, quando Deus retirou-lhe as pernas, porque diz: você andará sobre o seu ventre. Quer dizer que não andava, porque andava ereto. Bom, esse é outro assunto, nós não vamos entrar nisso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquelas duas árvores representam exatamente esses dois tipos de vida. Um representa a árvore do conhecimento do bem e do mal, representa a vida natural, biológica. E a outra árvore representa a vida espiritual, ou vida de Deus. Certo? Estão me acompanhando? Amém. O que acontece e por que é necessário que você entenda a diferença entre esses dois tipos de vida? Porque se você não entender estes dois tipos de vida, você vai ser um cristão frustrado, derrotado, exausto, cansado e muito desanimado na caminhada cristã. Por quê? A maioria dos crentes não entende este versículo tão simples que acabamos de ler em Gálatas 2:20, onde diz: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não entendendo este versículo, o que os crentes fazem? Eles não entendem o que significa não mais eu. Eles pensam que eles têm que pegar esse eu, que são eles, essa vida natural, bios, e melhorá-la. Eles trabalham com essa vida, quando o Evangelho trabalha com a outra vida, que é Zoe, que é Cristo. O ponto de partida do cristão espiritual é Cristo, que é Zoe, não bios, que é vida natural. O cansaço espiritual, o cansaço na caminhada, porque muitos estão cansados, exaustos, pensando em parar, pensando em desistir, achando o fardo muito pesado, tendo assim suas forças exauridas. Por que tudo isso acontece? Porque eles estão trabalhando com bios. Eles estão trabalhando com a energia, a capacidade e os poderes e dons da vida natural. Quando deveriam entender que não mais eu, não se trata mais de trabalhar com essa vida. Há uma nova vida dentro de você, que vem até você pelo novo nascimento, que é quando Cristo entra dentro de você. Uma nova vida agora habita em você, lhe é dada a vida espiritual, e você tem que aprender a se render a essa vida, tirar bios da frente e deixar Zoe aparecer. Mas a maioria faz o quê? A maioria não entende isso e trabalha com bios, trabalha com esse eu, e pega esse eu, que Paulo disse que Deus o colocou na cruz, pois você o tira da cruz,
e o traz para a estrada e tenta trabalhar esse eu, esse tipo de vida, e você trata de melhorá-la. Isso está errado. Isso nunca vai funcionar. Teu raciocínio é o seguinte: eu tenho que ser um melhor cristão, eu tenho que ser um melhor pai, eu tenho que ser uma melhor mãe, eu tenho que ser uma melhor filha, eu tenho que ser um melhor isto e melhor aquilo. Não. Você ainda está focado em bios. Você ainda está focado na sua vida natural. Não se trata de pegar a estrada do auto-melhoramento. Se trata de não mais eu. Não se trata de um eu melhor. Se trata de não mais. Quer dizer, sai fora. Saia do caminho. Aqui você entende o que o profeta diz. Que esse é o maior dos dons, sair do caminho. Quem é que tem que sair do caminho? Bios. Quem é que tem que sair do caminho? O teu eu natural. Quem é que tem que sair do caminho? Você. Não mais eu. Para que não mais eu? Para que a outra vida, que é Cristo em mim, comece a aparecer. Mas se você não entender isto, você sabe o que você vai fazer? Você vai tentar, isso aqui é uma frustração, o que tem de crente frustrado, por causa de não entender esta simples mensagem, você vai pegar esse eu arrogante, e você vai tentar tornar esse eu arrogante em um eu humilde, e você nunca vai conseguir isso. Você vai trabalhar para transformar esse eu impaciente em um eu paciente. E não se trata de eu, é não mais eu. Quantos estão entendendo isso? Aqui está a chave. Vejam, deixa eu ler um parágrafo aqui na mensagem do sinal. Parágrafo 83 e 84, essa mensagem é muito profunda e é aconselhável que todos aqui leiam, mas leiam no Espírito. Vejam como ele diz, 83 e 84. Todos nós nascemos pelo sexo, e, portanto, a vida que está nisso é do mundo. Vida. Esse é bios. Vida natural. Vida natural. E essa vida não permanecerá. É uma coisa já julgada e condenada. E você está trabalhando há 20 anos com essa vida, tentando transformar essa vida, tentando mudar essa vida, tentando modificá-la. Você está investindo na pessoa errada, que é você. Você está gastando toda a sua energia à toa. Por isso você tem essa sensação de distância. Por isso parece que você nunca chega naquele nível. E você tem 20 anos de mensagem, de crente, 30 anos, 40 anos, mas a sensação e a impressão de que nunca chega naquele nível que deveria chegar, te acompanha. Porque você está trabalhando com a vida errada. Você está trabalhando com bios e teria que trabalhar com zoe. Está trabalhando com esse eu, quando deveria estar trabalhando com Cristo. Olha, essa vida natural é uma coisa já julgada e condenada. Não se pode, presta atenção, não se pode remendá-la. Não há maneira de remendá-la, não há maneira de polir e não há maneira de melhorá-la. Mas você tem tratado de melhorá-la. Você diz, eu tenho que ser o melhor pai. Sabe como você se torna o melhor pai? Saindo do caminho e deixando Cristo ser um bom pai, as suas virtudes reinarem na tua casa, Cristo reinando na tua casa. Você vai ser uma melhor mãe saindo do caminho.
você vai ser uma melhor esposa saindo do caminho. Tirando bios do caminho é o que estorva. Olha, as pessoas têm tentado remendar, polir e melhorar suas próprias vidas. Quando Paulo diz, não tente isso. Não é questão de pegar a estrada do automelhoramento. É, não mais eu, não mais. Não se trata de um eu melhorado, um eu melhor. Se trata de não mais eu. Deixando Cristo aparecer. É o que diz o versículo, é o que diz a mensagem. Então veja, não há maneira de polir, não há maneira de melhorá-la, tem que morrer. Esse é o único requisito que há, tem de morrer. Estou crucificado juntamente com Cristo, tem que morrer. Quem está? Eu estou juntamente crucificado com Cristo. E por estar juntamente crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Agora estou vivendo através da outra árvore. Agora que sou um cristão e a vida de Deus, Zoe, está dentro de mim, eu tenho que aprender a viver pelos poderes dessa vida. Existem dois nascimentos. São João 3,6 diz, o que é nascido da carne é carne, isso produz bios, vida natural. E o que é nascido do Espírito é Espírito, isso produz Zoe, vida espiritual. O segredo da vida cristã vitoriosa está na rendição, não no esforço pessoal. Quando você não entende que se trata de rendição e não de esforço pessoal, você se dedica ao esforço pessoal. Você tenta, e preste muita atenção no que eu vou dizer agora, você tenta servir a Deus pelos poderes dessa vida natural, pela força de vontade, pela disciplina, pelo esforço pessoal. E você cai na condição de Romanos 7. Você chega a uma situação de desespero, como aquele homem de Romanos 7 chegou. Ele tentou através de bios, porque entenda isso, cada nascimento, o nascimento natural e o nascimento espiritual, ou o novo nascimento, cada nascimento ele tem suas virtudes e seus dons. Por exemplo, uma bela voz para cantar. É um dom que pode vir acompanhando aquele nascimento, aquela irmã, aquele irmão, aquele homem, aquela mulher, aquela moça, né, que tem uma voz linda. Nem todos nascem com uma voz linda para cantar. Por isso, se você não tem uma voz, um dom assim, canta com a turma, né? Nós que não temos voz bonita, a gente canta com a turma. Deixa para aqueles a quem Deus deu esse dom cantar os hinos especiais. Às vezes você não entende isso e vem aqui na frente. Não digo que seja aqui a questão, mas eu digo que já vi, e você também já viu, e você, não, vou cantar para Jesus, e canta desafinado, horrível. Sabe o que você faz? Você derruba a atmosfera cai. Aí você diz, eu estou fazendo isso para Jesus. Você está sendo uma pessoa egoísta, você não está pensando como grupo, e pelo bem-estar do culto, da igreja, do grupo, você está pensando em si. Você não está nem aí para a atmosfera do local que você derruba, por não entender isso. É a mesma coisa que pregar, nem todo mundo tem dom para pregar. Põe algum para pregar que não tem o dom, ele vai se enredar, ninguém vai entender nada, e
e vai ser infrutífero. É isso que eu quero dizer. Mas algumas pessoas, no nascimento natural, físico, aquele nascimento vem acompanhado de dons, de virtudes também. Por exemplo, a pessoa é mansa, pacienciosa. Por quê? Porque a mãe era assim. E a mãe dela, precisava conhecer a mãe dela, era uma lesminha. Paciência, uma paciência. Coisa. A avó era assim, assim como também herda o mau gênio, né? O temperamento forte dos antepassados. Mas falando de virtudes, herdou aquela mansidão, aquela paciência do avô, do pai, da mãe, seja lá quem for. Você tem que entender que essa paciência, essa mansidão herdada do avô, do pai, da mãe, seja lá quem for, Deus não está lidando com isso. Sabe por quê? Porque essas são virtudes da vida natural, de bios. São virtudes humanas naturais. E elas são virtudes pertencentes à velha criação, com a qual Deus não está lidando mais. Agora existe um novo cabeça, que não é Adão, mas o último Adão, que é Cristo, e há uma nova raça, há uma nova criação. Aqui há uma velha criação, nascida do nascimento natural, e aqui nós temos uma nova criação, pelo novo nascimento. Pela regeneração, nasce o quê? Um grupo de pessoas, homens e mulheres, renascidos, e eles, por serem renascidos, eles pertencem a uma nova criação. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E assim como o nascimento natural traz consigo virtudes e dons, este nascimento espiritual também traz consigo dons. Traz o falar em línguas, traz a profecia, traz um monte de dons que se manifestam com ele. Assim como também virtudes. Só que as virtudes desse nascimento espiritual não são humanas. Não é do vovô e da mãe ou do pai. São as virtudes da estatura do varão perfeito, que são virtudes de Cristo. Aí é onde você entende, Cristo vive em mim. Quer dizer, a manifestação dessas virtudes divinas começam a acontecer na tua vida. A paciência da estatura do varão perfeito, o quinto degrau, não tem nada a ver com a paciência que se herdou do avô. E às vezes você, por não entender isto, você não entende os dois cabeças universais, Adão e Cristo, você não entende os dois nascimentos, você não entende os dois tipos de vida, e então, por não entender, às vezes você fica suspirando por coisa que não deve. Porque você é temperamental, você é uma mulher nervosa e fica assim, e você sofre com isso e fica olhando para aquela que é mansinha, que é mansa, que é pacienciosa, e diz assim, como que eu desejaria ser como a fulana? Só que o que você está cobiçando, ou pelo qual está suspirando, é uma paciência que Deus não considera mais. Porque é paciência humana, é paciência do avô, do pai, seja lá quem for, é uma paciência pertencente à velha criação. Esse tipo de paciência e mansidão é tanto lixo para Deus, como o nervosismo da outra. Está entendendo? Está me acompanhando? Então você fica suspirando pelo que não deve. Porque essa paciência que essa irmã herdou dos seus antepassados, essa não serve. Ela não é a mesma paciência da estatura do varão perfeito. Ela não é a paciência de Cristo, é a paciência do avô. É a paciência da mãe, é coisa humana. Quando nós vamos para a estatura do varão perfeito, nós nos deparamos com uma paciência sobrenatural, uma temperança sobrenatural, uma fé sobrenatural, um conhecimento sobrenatural,
um amor sobrenatural, existe uma estatura natural, diz o irmão Brana, mas existe uma estatura espiritual. Há uma fé natural, mas há uma fé espiritual de Cristo. Há um conhecimento natural, mas há um conhecimento espiritual de Cristo. Há uma virtude ou um poder, poderes naturais, mas existe um poder espiritual, virtude da estatura. Existe uma paciência natural, mas existe uma paciência espiritual de Cristo. Então, você não precisa suspirar pelas virtudes da velha criação, porque Deus não está trabalhando mais com ela. Não interessa se você é nervosa ou é mansa, tanto faz, porque você não vai lidar com esse tipo de mansidão, mesmo que você o tenha, com esse tipo de paciência, mesmo que você tenha. Você vai lidar com os poderes de Zoe, não com as virtudes de Bios. Você não vai tentar se tornar um homem manso, assim, pelo esforço, polindo e aperfeiçoando e tentando melhorar Bios. O pessoal pode passar 20 anos tentando e sempre vai sentir frustração. Isso aqui é tão importante, irmão. Isso aqui é tão importante que você entenda que a diferença entre a lei e a graça, entre o Velho Testamento e o Novo, é o ponto de partida. Às vezes a pessoa pensa assim que graça significa que não há mandamentos, já não há mais coisas que Deus pede, né, da pessoa. Não é isso. A diferença entre a lei e a graça é o ponto de partida. Na lei se exigia do homem que ele guardasse os mandamentos de Deus. O homem era o ponto de partida. E por isso a Bíblia diz: o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. O ponto de partida era o homem. Por que era o homem? Por causa de uma impossibilidade lógica do Velho Testamento. Que impossibilidade era essa? A impossibilidade de nascer de novo. Nenhuma pessoa no Velho Testamento experimentou o novo nascimento. Por quê? Porque viviam sob o sangue de animais. Quando a célula de sangue se rompia e o animal era morto, o substituto pelo pecador, a vida que estava no sangue, Levíticos 17, saía do animal, mas não podia vir sobre o adorador, sobre o pecador arrependido. Por quê? Porque era um tipo de vida diferente. Vida animal e vida humana não é o mesmo tipo de vida. Não combinavam, então não podia se misturar com o espírito humano. O profeta chega a dizer algo interessante, ele diz: se a vida do cordeirinho viesse sobre você e entrasse em você, você iria pastar. Mistura com o espírito do cordeiro, você ia pastar como uma ovelha. Mas quando o sacrifício perfeito veio, o sacrifício perfeito para o qual todos aqueles cordeirinhos e sacrifícios do Velho Testamento apontavam, quando Cristo veio, então ele deu a sua vida na cruz, ele foi açoitado, pagou a nossa dívida, foi punido pelos nossos pecados, e quando ele morreu, aquela vida saiu e produziu o Pentecostes. Produziu o novo nascimento, em Atos capítulo 2. Estão entendendo? E a partir dessa inauguração da igreja em Atos 2, quando a vida do próprio Cristo passou a habitar na igreja, o ponto de partida mudou. Já não era mais o homem. A lei não tinha jeito, não tinha como. Tinha que ser o homem. Por quê? Não havia Zoe dentro dos homens e mulheres do Velho Testamento. A presença de Zoe dentro da raça humana é privilégio
do Novo Testamento. É por causa da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo que o novo nascimento ficou disponível para a humanidade, para a raça humana. E se você quer ir para o céu, se você quer ser salvo, você tem que nascer de novo. E como é que começa esse novo nascimento? Crê no Senhor Jesus Cristo. Quando Nicodemos perguntou como que isso funciona, diz, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Como é isso? Ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado para que todo aquele que nele crê. Aí começa o novo nascimento. Aí começa o processo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Zoe. Está entendendo? E quando você nasce de novo e Zoe vem a habitar em você, Cristo em você, o Espírito Santo em você, você tem que aprender a viver pelos poderes dessa vida, não da outra. A outra vai existir também. A outra, bios, você não pode negligenciar. Pare de comer, pare de beber, pare de respirar e veja o que acontece, você vai morrer. Você não pode negligenciar bios. Bios vai continuar ali. A vida que depende do ar, do alimento e da água vai continuar ali. Só que você não pode viver pelos poderes dela. Não mais eu, não mais bios, mas Cristo, Zoe, vive em mim. E é por esses poderes do Espírito Santo que eu devo viver. Estão me acompanhando? Então aqui é onde você tem que entender. Se você não entender isto, você vai ser uma pessoa que vai se sentir frustrada como crente. Você precisa entender Romanos 7. Romanos 7 é uma escritura também pouco conhecida. Há um sujeito oculto. Eu vou pedir para você chegar em casa e ler o capítulo 7 de Romanos e o capítulo 8 de Romanos. E você vai ver no capítulo 7 de Romanos que há um sujeito oculto ali em Romanos 7. Quem é o sujeito oculto em Romanos 7? Eu. O eu, né? Quando Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer isso faço, o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. E você vai acompanhando a leitura desse capítulo 7 e você vai encontrar repetidas vezes eu. Isso é bios. Esse homem de Romanos 7 quis servir a Deus usando a sua faculdade volitiva. O que é a faculdade volitiva? A sua força de vontade. Porque quando ele fala de quero, não quero, o querer está em mim, eu não quero fazer o mal, eu quero fazer o bem, quero, não quero, querer, não querer, isso faz parte da vontade. Da vontade. Então ele estava usando a sua força de vontade para servir a Deus. E ele viu que não deu certo. E os crentes deveriam chegar a essa mesma conclusão, mas não. Eles continuam teimando. Eles continuam insistindo. Eles redobram suas determinações. Eles redobram seus esforços. Tentando servir a Deus pelos poderes de uma vida que já está condenada e julgada e crucificada. E eles sentem frustrações, mas sabe qual é o problema da igreja? Eu vou dizer o problema da igreja. O problema da igreja não é a fraqueza, é a força dela. O problema da igreja não é a fraqueza. O problema da igreja é a força. Ela é muito forte e por isso continua se esforçando para servir a Deus, quando deveria ser suficientemente fraca para
sair do caminho, entender que seus poderes pessoais não são suficientes para o serviço de Deus, e então deveria chegar à conclusão de que é melhor sair da frente e aprender a viver pelos poderes de Zoe. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Aquele jovem rico se aproxima a Jesus e ele quer a vida eterna. Diz: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele assim: guarda os mandamentos, guarda a lei. Nenhum homem deu conta de guardar a lei. Nenhum homem. E o propósito da lei, disse Paulo, não era para que ela fosse guardada, era para que o homem percebesse quão impotente era, que ele não dava conta de ser perfeito em seu caminhar com Deus, sempre estava errando e pecando e transgredindo. Chegando a essa conclusão que ele não dava conta de guardar o padrão divino, que é muito elevado, então ele sentiria a necessidade de um Salvador. Aí aparece o Messias. Então, uma pessoa que entende de verdade o propósito da lei, nunca responderia como aquele jovem respondeu: tudo isso guardei desde a minha mocidade. Não era verdade. Não era verdade. Quando Jesus recebeu aquela resposta, por que Jesus disse para ele assim: guarda os mandamentos? Ele estava esperando ouvir daquele jovem uma resposta de impotência. Ele estava esperando ouvir o seguinte: Senhor, ninguém dá conta de guardar a lei. Por que eles tinham a impressão de que guardavam a lei, como esse mancebo tinha? Porque os líderes da época rebaixaram o nível da lei a um plano puramente físico e exterior. Eles diziam: se você não deitar com uma mulher fisicamente, então você não comete adultério, você não é um adúltero. Eles rebaixaram a lei de Deus a um plano puramente externo, físico. Aí Jesus pregou o sermão da montanha em Mateus 5 e disse assim: não, peraí, eu vou lhes dizer o que Deus tinha em mente quando disse, por exemplo, não adulterarás. Significa que, se você olhar para uma mulher com impureza e a cobiçar em seu coração, já adulterou. Quer dizer, era bem mais profundo do que eles pensavam. Em outras palavras, você não precisa de motel para ser um adúltero, você não precisa de contato físico para ser um adúltero, você não precisa de cama para ser um adúltero, você pode ser um adúltero a 10 metros, sem nem tocar na mulher. Aí eles disseram: epa, aí a coisa aí complicou. Mas esse é o padrão. Por isso Jesus nunca esperava aquele tipo de resposta. Porque quem dá um tipo de resposta como aquele mancebo, mostra que não entende quão alto é o padrão divino. Que o padrão divino é perfeição absoluta. Por isso o homem não pode se salvar por obras. Por quê? Porque o padrão é muito alto. Para você se salvar por obras, você não pode pecar nenhuma única vez na vida. Nem em pensamentos, nem em palavras, nem em gestos, nem em ações, de forma nenhuma e nenhuma única vez sequer. O que nos desqualifica a todos. O padrão é muito alto. O padrão é perfeição absoluta. Ou seja, você tem que ser tão perfeita quanto Deus, ou tão perfeito quanto Deus, para Deus te aceitar. Te diz que você está desqualificado, eu também. Então, como é que a gente atinge esse padrão? Não é pela lei, não é pelo esforço, é pela fé. Então o que aconteceu? Deus, na lei, exigia do homem:
Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. O homem sempre transgredia. Israel nunca foi abençoado porque tinha obediência perfeita. Era abençoado pelo seu sistema de sacrifícios, pelo sangue derramado no arraial, pelos sacrifícios que dioturnamente eram oferecidos ali no arraial de Israel. Dia e noite havia sacrifícios sendo oferecidos. Por aquele sangue derramado, Israel era abençoado, mas não porque tinha obediência perfeita. Nenhum homem deu conta de obedecer perfeitamente a lei. Aí você diz, então, como é que eu atinjo a perfeição exigida por Deus para a salvação? Você diz, como é que eu chego nesse nível de perfeição absoluta? Como é que eu posso ser tão perfeito quanto Deus? Somente pela fé. Como funciona? Da seguinte forma: Deus exigia do homem e o homem sempre falhava. Fazia um pacto condicional com o homem: faça isso, faça aquilo e aí eu vou te abençoar. Se você fizer isso, se você não fizer aquilo, eu vou te abençoar. O homem sempre transgredia, sempre falhava. Então ele chamou Abraão e fez com Abraão um pacto incondicional. O que seria esse pacto incondicional? Ele não exigiria nada do homem. Chamou Abraão e disse assim: Abraão, eu tenho feito pactos condicionais com a raça humana, e a raça humana sempre tem falhado. Agora eu estou te chamando e eu quero fazer contigo um pacto diferente, um pacto incondicional. Aí quando Deus disse assim, incondicional, aí Abraão disse, como assim incondicional? Não haverá condições? O Senhor não vai exigir de mim nada? Deus disse, não vou exigir nada de você, porque mesmo que eu exigisse, você ia falhar. E de fato, Abraão falhou. Abraão mentiu, Abraão se apostatou, Abraão falhou. Se você ler Romanos 4, diz que Abraão, nosso pai na fé, se fosse para ser justificado pelas obras, poderia se gloriar, mas não diante de Deus. Por quê? Por causa do padrão, que é muito alto. Posso ser uma boa pessoa para você? Como é que é o pastor Wilmer? Gente boa, para ti. Porque o teu padrão não é tão alto quanto o divino. O dele é perfeição absoluta. Você, para mim, pode ser uma pessoa maravilhosa, mas quando você encara o padrão divino, que é perfeição absoluta, sem nenhum risco, sem nenhuma falha, você fica muito aquém do padrão. Você não pode se salvar por obras. Você precisa entender o pacto incondicional. Você pode ser religioso, você pode frequentar uma igreja, você pode acender velas, você pode fazer o que você quiser. Isso não te fará atingir o padrão necessário para a salvação. É muito alto. Como é que eu me salvo então, pastor? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Como? Através do pacto incondicional. Como funciona o pacto incondicional? Deus disse assim para Abraão, eu não vou exigir nada de você. Aí Abraão disse assim, eu não estou entendendo. Que pacto estranho esse? Que pacto esquisito? O Senhor vai exigir de quem? Presta atenção, a beleza desse pacto. De quem o Senhor vai exigir? Deus falou assim, eu vou me fazer homem e vou exigir de mim mesmo. Aleluia! Aleluia! Eu vou me tornar homem, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus viveu seus 30 e tantos anos aqui na terra e não conheceu pecado. A Bíblia diz que ele não conheceu pecado, ele nunca pecou com seus lábios, com seus pensamentos, com seus gestos, com as suas obras. Ele foi o único homem que viveu uma vida perfeita, por isso ele é chamado de o varão perfeito. Aí você diz assim, mas no que isso me beneficia? Porque ele é ele, Jesus é Jesus e eu sou eu. Somos duas pessoas diferentes. Ele é perfeito, mas eu não sou. E eu tenho que ser
perfeito, tão perfeito quanto Deus, ou não sereis salvo. Aí é onde entra uma linda palavra que Paulo pega da contabilidade e aparece em Romanos 4, que é a palavra imputação. Imputação significa acreditar algo na conta de alguém. É como um depósito bancário. Então Jesus viveu uma vida impecável. Jesus viveu uma vida ímpar. Jesus viveu uma vida que não conheceu o pecado. E quando ele chega no fim da estrada, ele disponibiliza essa vida não contaminada, essa vida perfeita para todo aquele que crê. Por isso você não pode ser salvo pelas obras, por causa do padrão, que é muito alto. Mas quando você crê no Senhor Jesus Cristo, preste atenção, visitante. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, Deus pega a justiça de Cristo, a retidão de Cristo, a perfeição de Cristo e joga na tua conta. Por imputação. E dessa forma você é salvo. Não por justiça própria. A tua justiça ou o teu melhor fica tão aquém do padrão divino, que essa justiça própria, humana, é chamada de trapo de imundície. Você é salvo pela justiça de Deus imputada a você. Você é salvo pela justiça de outra pessoa. Você é salvo por justiça alheia. A justiça de outrem. Quando você crê no Senhor Jesus, Ele pega a justiça e a retidão de Cristo e joga na tua conta. E quando Ele vê a justiça e a perfeição de Cristo na tua conta, Ele te declara justo e perfeito aos seus olhos. Isso é salvação. Está entendendo? E depois Ele vem e te dá o Espírito Santo para selar a justiça da fé, conforme Romanos 4:11. Essa é a forma. E quando essa nova vida, Cristo, vem para dentro de você, você tem que aprender a viver pelo poder e capacidade dessa vida nova, que é Cristo em você. Mas o homem de Romanos 7, só mais um pouquinho, para você entender melhor isso. O homem de Romanos 7 não entendeu isso. Ele tinha a Zoe, mas não vivia pelos poderes de Zoe. Ele vivia pelos poderes da sua própria força de vontade. Como é que Deus te leva a entender que não é por bios que você tem que viver, mas pelos poderes de Zoe? Da mesma maneira como ele tentou fazer aquele jovem rico entender isso, mas ele não conseguiu. Porque quando o jovem disse assim, guardei tudo isso, ele não esperava receber aquela resposta. Ele tentou de novo. Porque o jovem fez uma pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele estava tentando responder essa pergunta. Aí ele fez uma nova investida. Ele pegou uma fraqueza daquele jovem, preste atenção. Ele disse assim, uma coisa te falta. Né? Quando diz guardei, diz, mas uma coisa te falta. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois siga-me e terás um tesouro nos céus. Irmão, até para nós que não temos o tanto que aquele jovem tinha, seria complicado guardar esse mandamento. É para nós. Qual era, o que ele pretendia fazendo aquilo? Você sabe que não se vai para o céu por se despojar de tudo que você possui. Eu vou vender meu carro, minha casa, tudo, vou dar aos pobres e isso me assegura o céu. Não, não é por obras. Não é por obras. Então, o que quer dizer isso? Jesus estava querendo conduzi-lo a um lugar onde ele se sentisse impotente, pequeno, que ele dissesse assim, mas eu tenho que vender tudo mesmo? Mas aí está difícil, né, Senhor? Aí complicou.
aí eu não dou conta. É isso que Jesus queria ouvir. É isso que Jesus quer ouvir de você há muito tempo. Mas você não entendeu ainda como o Evangelho funciona, o viver no Espírito funciona, e você ainda está trabalhando com um tipo de vida errada. E Deus te deixa. E Deus te deixa. Ele quer ouvir uma resposta de impotência da tua parte. Você pode notar que os mandamentos bíblicos, eles estão lá em cima. Nenhum de nós dá conta. Você acha que você dá conta de dar a outra face? Caminhar a segunda milha? Amar inimigos? Às vezes você não consegue nem amar um irmão da igreja, um vizinho. Aí você vai querer me dizer que você tem condição de amar inimigo? Não. Se ama inimigo, nem você não ama inimigo. É Cristo, Zoe, não tem dificuldade de amar inimigos. Enquanto estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Essa vida, Zoe, é poderosa demais. Não tem problema para perdoar, não tem problema de amar quem lhe causa dano, não tem problema nenhum. Agora, Bios é muito limitada, Zoe não é limitada. Tem paciência, tem poder, tem força, tem virtudes. Você precisa aprender a viver por essa vida. Aleluia! Entenda, olha o que o diabo colocou na tua mente, que a tua fraqueza é a tua desgraça. Não! As tuas fraquezas, que esses pontos aí que você tenta e falha uma e outra vez, não tem uma areazinha aí da tua vida que você sempre está patinando, e que você cai no buraco vez após vez, e que você tenta e jejua e faz isso e faz aquilo, e por mais esforço que você faça, você sempre acaba caindo no mesmo buraco, enredado do mesmo jeito, e você diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, eu já jejuei, eu já orei, eu já fiz vigília, já fui no mato, já tentei de tudo, e não consigo. Isso aí é um tempo glorioso na tua vida, que você precisa entender. É através da tua fraqueza que você vai entender que Bios não é a solução. Então, olha como Deus faz. Ele te deixa vencer aqui, 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 aqui. Porém, uma coisa te falta. Ele sempre deixa uma coisinha que você não dá conta de vencer pelos poderes da vida natural, pela força de vontade. Às vezes você até vamos dizer, é descaridoso com o irmão por não entender isso, e ele está lutando com uma fraqueza, e você chega para ele e diz assim: você tem que ter vergonha na cara, já era para ter deixado isso. Nem você não entende direito, nem você não entende direito. Não se trata de vergonha na cara, se trata de rendição, porque Bios não tem poder de vencer aquela fraqueza. E por que te falta uma coisa? Vence aqui, vence aqui, vence aqui, com os poderes de Bios, a força de vontade. Vence, 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 vence. Porém te falta uma coisa. Deus deixa uma areazinha, uma fraqueza, um ponto ali na tua vida, que você diz: como é que eu venci tudo isso aqui? E aqui eu estou patinando aqui. E você emprega os mesmos poderes que empregou para vencer aqui, para essa determinada e específica fraqueza, e não funciona. Aí você chora por aqui. Você diz: que desgraça, meu Deus, esse ponto aqui, meu Deus, mas eu sou um cristão, como é que isso não pode estar na minha vida? E você geme, chora e se aflige por aquilo. E você diz: que desgraça. Não. Essa fraqueza que você não consegue vencer pelos poderes de Bios é a tua maior bênção. Por quê? Porque é por meio dessa fraqueza que você entende
que os poderes de bios, da vida natural, não são suficientes, e é por meio dessa fraqueza que você vai poder ter experiência com um poder além do teu. Você vai poder conhecer os poderes que Zoe tem, através dessa fraqueza que bios não consegue vencer. Quantos estão me acompanhando? Então, Romanos 7 é isso. O homem tentou, e tentou, e tentou, e quanto mais ele tentava, ele se enredava. E ele dizia, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu faço. Que vida é essa? Eu sou um crente, eu não posso viver assim. E ele chegou a um ponto de tão grande desespero, que ele gritou no final do capítulo 7, miserável homem que sou! Olha, presta atenção. Você precisa entender isto. Você vai chegar a um ponto de crise espiritual. Romanos 7, ninguém escapa de Romanos 7. E se você não entender Romanos 7, sabe o que vai acontecer? Você vai tentar ser um cristão pela força de bios, pela força pessoal, pelo teu eu, pelas capacidades e poderes e virtudes do teu eu natural, da tua vida natural. Você não vai dar conta de algumas coisas, mas não vai dar conta de outras. E você vai entrar numa crise espiritual, e você vai fazer uma dessas duas coisas. Se você for muito sincero, você vai sair da igreja. Porque você vai dizer assim, eu não vou viver como um hipócrita na igreja. Eu não vou fazer isso, eu vou para o mundo. Ou, segunda coisa que você pode fazer, você continua vivendo essa vida de altos e baixos, vence umas coisas, é derrotado por outras, vence umas, perde outras, e você permanece na igreja, porque tem medo de ir embora da igreja, porque você tem medo de ser castigado, que Deus te castigue, que teus filhos morram, que sei lá o que aconteça. Então você tem medo de sair fora da igreja, fica na igreja, mas você vira um ator, um perfeito fariseu. Entendeu? Você vira um fariseu, um ator, aí chega o dia de culto, você levanta as mãos, e chora, e louva e tudo, mas você vive aquela vida derrotada. Você se diz crente, mas ninguém quer viver o tipo de vida que você vive. Tem ímpio tendo um tipo de vida melhor que o teu. Se você diz assim, vá lá na minha igreja, a pessoa que te conhece diz assim, mas eu estou melhor do que você. Eu tenho saúde, você passa adoentado. Eu vivi uma vida tranquila, você passa todo estressado, detonado nas mãos de psicólogo e não sei mais o que. Estou bem melhor do que você, para que eu vou ir na tua igreja? Você vive uma vida de casca, de aparência, de fachada. O que tem de crente de fachada nas igrejas hoje não é brincadeira. Porque o teu verdadeiro eu não é esse que domingo levanta as mãos e canta e chora. Teu verdadeiro eu é esse que está aí dentro da tua cabeça, que ninguém vê. Tua mulher não vê, teu marido não vê, teu filho não vê, teu vizinho não vê, o pastor não vê, a mãe não vê, o pai não vê. E porque ninguém vê, você viaja, faz tudo que não presta e ainda se considera um crente. Uma vida de fachada. Você é um ator. Um ator é isso. Um ator é um fingido, não é? Ali está o ator no filme e ele faz, sei lá, ele faz como que está apaixonado, mas ele não está apaixonado. Ele está fingindo, ele está sendo um ator. Ele põe os olhos de um jeito, eu não sei como é que é, ele põe os olhos de um jeito e as mãos de um jeito que parece que você olha e diz, o rapaz está apaixonado, mas não tem amor aqui dentro, ele está simplesmente sendo um ator. E a pessoa, quando vira um fariseu, um ator, faz a mesma coisa, levanta as mãos, canta, pega a Bíblia
põe debaixo do braço. Um monte de coisa que parece que é crente. Entende? Por isso você tem que entender isso. Mas o homem de Romanos 7 entendeu. Olha, ele diz assim, eu tento, e o bem que eu quero, olha a força de vontade, faculdade volitiva, o bem que eu quero, não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, e eu tento e não consigo, e tento e não consigo. Miserável homem que sou. Tem pessoas que ainda não chegaram nesse versículo ainda do miserável homem que sou, ainda estão tentando. Ainda estão tentando. Só que ele percebeu que bios, vida natural, não é suficiente. Aí sabe o que ele disse? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você tem procurado métodos para vencer. Não, se você quer vencer de verdade, você precisa de uma pessoa. Quem? Quem me livrará, disse ele. Quem? Pessoa. Você está com os olhos postos em bios, e você quer vencer pelos poderes de bios. Aí você compra um livrinho na livraria evangélica, 7 passos para a vitória. Achei. Solução. Aí você vê, parece que funciona no começo, depois desanda tudo. Por que desanda tudo? Você tem que entender por que desanda tudo. É porque Deus está querendo te ensinar que os poderes de bios não são os poderes certos para vencer. Você tem que aprender a sair do caminho para que Zoe, e a fé de Zoe, e a paciência de Zoe, e toda aquela estatura apareça. Há muita diferença entre um você melhorado e Cristo. Ou você acha que não? Há muita diferença entre um Wilmer melhor e Cristo. Mas o irmão Branham diz, pare de tentar. O que quer dizer pare de tentar? Não é passividade, inércia. Vou ficar assim, não vou fazer mais nada. Não é sinônimo de passividade. Pare de tentar, que o profeta diz, não tente pelos poderes de bios. Pare com isso. Entenda como funciona a rendição, o sair do caminho, para que Zoe possa vencer. É aí onde ele diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que ele diz. Graças sejam dadas a Deus por causa de Jesus Cristo. Esse é o quem, essa é a pessoa que te dá a vitória. Finalizando, amanhã eu vou continuar sobre esse assunto. Amanhã eu vou continuar. Mas finalizando aqui, eu vou te dizer por que você não pode vencer o pecado e as tentações pela força de bios, pela força natural, pela força de vontade, pela faculdade volitiva. Por que não? Porque Paulo foi o único dos apóstolos que falou do pecado como sendo uma lei. Abra sua Bíblia aí, rapidinho, já eu finalizo com isso e estou passando para o pastor. Em Romanos 7, olha como Paulo diz no versículo 23. Leia todo o capítulo 7 lá em casa, hoje ou amanhã. Leia o capítulo 8 também. Veja como esse eu aparece uma e outra vez no capítulo 7. Veja o capítulo 7, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O pecado não é somente pecado, o pecado também é uma lei. O que é uma lei? É uma coisa contínua, é uma coisa constante. É como a lei da gravidade. Você acha que a lei da gravidade está aqui no nosso meio, sim ou não? Olha aqui. Está ou não está? Olha.
puxando as coisas para baixo. Se eu fizer 1 milhão de vezes isto, não vai haver nenhuma exceção. Não é que vai chegar lá pela vez 578 que eu vou soltar a literatura e ela vai ficar flutuando. Não existe isso. Ela vai cair, vez após vez. Isso é lei, é uma coisa contínua, constante. E Paulo diz que o pecado é uma lei. Quer dizer que o pecado que está, essa lei do pecado que está em nossos membros, corpo, neste corpo que foi formado em iniquidade e nascido em pecado, essa lei do pecado trabalha 24 horas por dia, como a lei da gravidade. Como é que você, só na tua cabeça, para você pensar que você pode vencer uma lei que trabalha ininterruptamente 24 horas por dia com a força de vontade? Só na tua cabeça. Se eu te dissesse, por exemplo, irmã ou irmão, você consegue, com seu braço esticado assim, segurar este livro? Você consegue? O que você vai me dizer? Sim, não é? Claro. Claro que eu consigo. A pergunta não é essa, se você consegue fazer isso. A pergunta é, por quanto tempo você vai aguentar? Porque daqui 1 hora, ou menos, você está assim, ó. A lei está te vencendo, te puxando para baixo. E você põe toda a força de vontade e não adianta. Você cansa. Esse é o teu problema. Você está tentando com bios, com a força de vontade, com os poderes da vida natural, com esforço pessoal, com isso, com aquilo, vencer uma lei que não para, não interrompe, é contínua, é constante, perseverante. É lógico que você vai virar um crente cansado, lógico. É lógico que você vai ficar exausto, lógico, você está tentando o impossível. É lógico que você vai chegar uma hora que vai dizer assim, ó, não aguento mais, lógico. Eu acho que eu vou sair da igreja. O fardo está muito pesado, lógico. Lógico. Você tem que entender, e oxalá esta seja a tua oração nesta noite. Para todos vocês eu digo, Senhor, eu não dou conta, eu não consigo. Senhor, me ensine a me render para que os poderes desse novo nascimento, para que seja Cristo em mim, vencendo. Que esta seja a tua oração. Você ora assim, Senhor, dá-me paciência. Para quê, minha irmã? Para que Deus vai te dar paciência? Ele não está investindo em você nada. O investimento de Deus é em Cristo. Ele não está te tornando mais paciente. Ele quer que você saia do caminho para que o Cristo paciente apareça. Não é dar-me paciência, é Senhor, seja paciente em mim. Dá-me amor. Para quê? Você não é a pessoa correta. Cristo é a pessoa correta. Não mais eu. Não é questão de tornar esse eu impaciente num eu paciente. Esse eu que ama pouco em um eu que ama muito. É não mais. Não mais eu. Bios tem que sair do caminho para que Zoe possa aparecer. Não é, Senhor, dá-me amor. É, Senhor, ame através de mim. Senhor, ame inimigos através de mim. Senhor, seja paciente em mim. Senhor, faça-o em mim. Cristo vive em mim. Você tinha que morrer, mas sabe o que aconteceu? Ele morreu em teu lugar. Foi o teu substituto. Então você não precisa morrer mais, porque ele morreu. E agora você entende outra verdade, que você não precisa viver, porque ele quer viver em você. Você não precisa morrer, porque ele te substituiu na morte. E você não precisa viver, vivo não mais eu. Você não precisa viver, porque ele quer te substituir na vida. Cristo vive em mim. Está entendendo?
como é que uma lei é vencida? Tem a lei da gravidade, aqui estamos encerrando. É a lei da gravidade. Ela está aqui. Não tem como ser eliminada, cortada, cancelada, não tem. Como é que se vence uma lei? Como é que você vence a lei do pecado e da morte? Como é que se vence qualquer lei? Introduzindo uma lei superior. Amém? Exemplo, a lei da gravidade. Como é que se vence a lei da gravidade? Você introduz outra lei maior que a lei da gravidade, chamada lei da flutuação. Então você enche um balão com hidrogênio, solta o balão, e ao invés de ir para baixo, ele vai para cima. Por quê? Porque você está trabalhando com outra lei, chamada lei da flutuação, que leva as coisas para cima, enquanto a gravidade leva as coisas para baixo. A lei do pecado e da morte te leva para baixo, para as coisas terrenas e mundanas. Mas Deus introduziu outra lei. E essa lei do pecado ainda está em meus membros. Mas há uma lei superior que vence essa lei. A lei da gravidade ainda está puxando as coisas para baixo. Mas há outra lei, a da flutuação, que é introduzida e leva as coisas para cima. E que lei é essa? Aqui, Romanos 8:2, para finalizar aqui. Romanos 8:2. Vamos ler 8:1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora preste atenção. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que te livra? O que te livra da lei do pecado e da morte? Outra lei, a lei do Espírito de vida. Ou seja, Zoe, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é somente o Espírito Santo, é também uma lei. Ou seja, assim como a lei do pecado trabalha 24 horas por dia para te puxar para as coisas erradas, Deus colocou o Zoe dentro de você, que te puxa, que é uma lei também, e que trabalha 24 horas por dia para te puxar para cima, para as coisas celestiais. E você precisa, amanhã eu vou continuar nesse assunto, eu vou terminar aqui por causa do horário. Eu nem entrei, tenho mais coisas aqui para compartilhar com você, mas amanhã eu continuo. Espero que você venha amanhã de manhã, para entender como funciona, como essas coisas funcionam. Não é pela tua força. Sabe quando diz a Bíblia, não é por força, não é por violência, mas por Zoe, pelo meu Espírito, diz o Senhor. O homem de Romanos 7 tentou e fracassou, mas ele entendeu. Mas você tem 20, 30 anos de crente e ainda não entendeu. E por isso está cansado. É lógico. É lógico. É como se eu te disser, você chega e diz assim para mim, pastor, eu quero ir para o céu. O que eu faço? Eu digo assim, está vendo aquela rua ali? Você tem que correr a 150 por hora. Você diz assim, mas aí não dá, né, pastor? Minhas pernas não aguentam. Eu nunca vou atingir essa velocidade. Se você quer ir para o céu, você vai ter que fazer isso. Aí você diz, mas como é que eu faço? Aí você tenta. Não, mas eu quero ir para o céu, eu vou me esforçar. E você se prepara e começa a correr. E fica bem aquém do requisito para ir para o céu. É um exemplo que eu estou dando. Espero que você esteja entendendo a parábola. Aí você tenta, diz, não, mas quem sabe se eu fizer um pouco de academia e fortalecer meus músculos e coisa, aí eu vou conseguir. E você se esforça, e você faz isso, e faz aquilo outro, e tudo que estiver a seu alcance, e vai de novo, se prepara e tenta atingir os 150 por hora, e não consegue. E você passa 10 anos assim, tentando, 20 anos assim tentando, porque você quer ir para o céu, mas você não entendeu que não é por esforço próprio,
Você não entendeu que não é pelos poderes de bios. Você não entendeu que as tuas perninhas espirituais não darão conta. Aí você diz assim, aí você chega em mim e diz assim, pastor, eu não dou conta. Eu não sei, eu quero ir para o céu, mas eu já tentei de tudo. E não consigo atingir essa velocidade de 150 por hora. Eu não dou conta, mas eu quero ir para o céu. Aí eu te digo assim, então eu vou te dar a solução. Eu te apresento uma solução. Sabe qual é a solução? Um carro, um motor. Você entra aqui agora. Você vai agora. Eu vou disponibilizar para você um poder muito maior que o poder das tuas pernas correndo. Um motor de um carro. Você vai entrar nesse carro. E aí, com esse poder, você atinge essa velocidade, sim ou não? Você atinge. Mas só que você não atinge pela força própria. Você agora está usando um poder, um motor, uma potência que te permite atingir o alvo, satisfazer o requisito. Assim é a mesma coisa. Você vai tentar com as próprias pernas, bios, servir a Deus, vai falhar uma e outra vez, até que você entenda que bios não é suficiente. E como é que você entende que bios não é suficiente? Diante de tuas fraquezas. Falhando. E aí até que você entenda que bios não é suficiente para vencer essa fraqueza, que você precisa conhecer os poderes superiores de Zoe, que sim podem vencer essa fraqueza. Zoe é o carro. Bios é tentando, com as tuas próprias forças e pernas, atingir o impossível. Está entendendo? Eu quero orar com você nesse momento antes de passar para o pastor. Amanhã, 9 horas, nós teremos o culto aqui. E eu espero que você venha para entender melhor estas questões, amém? E eu quero fazer esta pequena oração e já passar para o pastor. Eu quero fazer essa oração assim: Senhor, me ensine a sair do caminho. O maior inimigo que eu tenho, você entende agora o que significa isso? O maior inimigo que eu tenho, diz o profeta, sou eu mesmo. Bios, eu mesmo. Esse estorva Deus, estorva Zoe. Zoe tem um poder tão grande para amar inimigos, para orar, para jejuar. Você diz, pastor, eu não consigo jejuar. Claro, você está no poder de bios, mas Zoe ama jejum. Se você se render a Zoe vira a noite em oração. Tudo que você não consegue nos poderes de bios, Zoe consegue, porque é vida celestial, divina. Vamos fazer essa oração de rendição nesta noite. Amado Deus, depois dessa pequena mensagem, eu quero pedir ao Senhor, junto com a igreja, junto com meus irmãos, a sabedoria vinda do alto, a compreensão dessas questões tão importantes, tão essenciais. Senhor, como é importante que a igreja compreenda estas verdades, das duas vidas que estão dentro de nós, porque a igreja, ela tem tentado pelos poderes errados, pelos poderes naturais, pela capacidade do nosso eu, tem tentado servir ao Senhor, como o homem de Romanos 7, e provou ser um fracasso. Essas tentativas, através da força de vontade, levaram o homem de Romanos 7 a gritar, naquele grito de desespero: miserável homem que sou. Mas Senhor, ele então entendeu que ele não poderia vencer a lei do pecado com a força própria. Ele entendeu que para vencer uma lei é necessária a introdução de uma lei maior. E esse homem de Romanos 7 enxergou que o Senhor tinha uma lei maior para o crente, a lei do Espírito Santo, os poderes de Zoe, Cristo em mim. Essa é a lei maior, que pode vencer os meus vícios, que pode vencer os meus pecados, que pode vencer tudo que estiver errado na minha vida. Oh meu Deus, inicia um avivamento nesta igreja, inicia um derramamento do poder da tua
tua sabedoria. Senhor meu Deus, ainda as pessoas que estão na internet agora, tendo a coisa bem clara diante dos seus olhos ou em seus corações, eu rogo que o Espírito Santo visite essas salas, visite essas casas, visite esses lares, meu Deus, para levá-los a um entendimento pleno dos poderes celestiais. Meu Deus, nós fazemos uma rendição agora, uma oração de rendição, e queremos dizer aquilo que o jovem rico não disse. Nós queremos dizer ao Senhor: eu não dou conta, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ensine a sair da frente. A minha casa não precisa de um eu melhor, precisa de Cristo. O meu lar precisa de Cristo. A esposa precisa de Cristo. O marido precisa de Cristo. Os filhos precisam de Cristo. Os pais. Senhor, aqui tem pessoas que estão exaustas. Aqui tem pessoas enfraquecidas. Aqui tem pessoas que estão achando a caminhada difícil, que estão achando o fardo pesado. Mas nesta noite, Espírito Santo, que o Senhor possa abrir o entendimento, os corações, as mentes, para que elas entendam que estão cansadas, porque tentaram pela força própria o impossível. E que elas possam entender que há um Espírito Santo para viver nelas, que Cristo quer viver nelas, que Cristo quer amar inimigos através delas, que bios não é suficiente para viver uma verdadeira vida cristã. Bios ainda tem muito fingimento e hipocrisia nele. Oh, meu Deus, leva esta igreja a esse nível de não ser mais ela, mas Cristo nela. Leva esta igreja a esse nível, Senhor, porque aqui está uma parte da tua noiva, noiva eleita, Senhor. Que nós possamos aprender a sair do caminho, meu Deus, sair da estrada, não mais eu, para que Zoe possa manifestar a gloriosa estatura do varão perfeito. Oh, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, nós nos entregamos em tuas mãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, igreja. Glória a Deus.